ter que intencionalmente escolher aonde eu vou colocar a minha energia. Até porque onde tudo é uma prioridade, nada é uma prioridade. Olá, que bom ter você por aqui. Meu nome é Karina, mas pode me chamar de Ká. Meu nome é Karina, mas pode me chamar de Nina para facilitar. E você está no podcast Vialeta, o podcast que vai te levar um abraço, um afago e às vezes um chacoalhão também. E o nosso episódio de hoje é sobre procrastinação. Esse bate-papo é pra você que sempre tá naquele funcionamento de me dá mais 5 minutinhos, daqui a pouco eu faço, deixa pra depois. E na hora que o depois chega, você fica em completo desespero. Vamos lá, cara. O que é procrastinação, afinal? Adiar 5 minutinhos, quem nunca, né? Colocou lá no modo soneca. Mas procrastinar tá muito ligado ali com a adiação de tarefas. Então, às vezes não cumprir com uma responsabilidade, adiar um compromisso, tudo isso é procrastinar. Qual que é o ponto aí? Muitas vezes a gente fala assim, eu tô procrastinando, e só coloca a culpa e esquece o contexto em que essa procrastinação tá acontecendo. Então a gente precisa olhar para esse contexto. Muitas pessoas até se colocam como sendo essa pessoa, né? Tipo, eu sou procrastinador, né? Como um argumento ali pra justificar que as coisas não estão acontecendo. E é importante olhar pra isso de contexto, até pra saber como melhorar esse comportamento, porque procrastinação em excesso traz malefícios, traz prejuízos, sim. Total, e até pensando aí em contexto, vamos exemplificar. Imagina que eu preciso estudar, e aí eu vou estudar na minha cama. Ali, com o celular do lado, quentinha, com meu gatinho do lado pra fazer carinho nele. Toda a minha atenção vai estar em qualquer outra coisa, na TV, na cama, no gato, menos naquilo que eu realmente estou fazendo. Qual contexto é mais propício para que eu estude? Em uma livraria, com meu celular desligado, ou lá na minha cama com todos esses estímulos? Então a gente não pode tirar o contexto da situação, como se ele desconsiderar ele. Toda vez que a gente pensa em procrastinação, a gente precisa levar em conta todo esse cenário. Qual que é o cenário e o que ele está colaborando ou não para que eu faça ou não. E até olhar para a tarefa também, né? Se essa é uma tarefa que me faz procrastinar mais. Então, para coisas do trabalho eu consigo fazer mais, mas para quando tem que estudar, ou vice-versa, né? Às vezes, para estudar eu consigo ter um desempenho melhor, mas quando eu tenho que fazer as coisas no meu trabalho, só pela misericórdia, né? Então, pegando esse ponto de contexto, principalmente esse que você exemplificou, Ká, vem uma fala que eu gosto bastante, que define muita coisa aí, que procrastinação, muitas das vezes, é um fenômeno de prazer. Porque às vezes a gente preciso procrastinar menos, preciso melhorar isso, preciso melhorar aquilo, sem olhar para o quanto procrastinar é prazeroso. Porque enquanto eu estou procrastinando uma tarefa, às vezes vamos supor que eu comprei, sei lá, um curso, alguma coisa, tenho aula da faculdade pra fazer, e é um conteúdo denso, é um conteúdo ali que vai ter que me mobilizar uma atenção, uma concentração. E o que tá concorrendo com isso ali no meu cotidiano, como a Ká falou, é um gatinho fofinho, é um programa super legal na TV, é as redes sociais. Então, é óbvio, quem iria escolher, né, ali automaticamente fazer o que tem mais custo, o que é mais complicadinho, do que o que é mais prazeroso, né? Nossas ações, elas são muito movidas para acessar prazer ou evitar o desprazer. O nosso cérebro, ele tem uma tendência a fazer o que gasta menos energia, o que é mais prazeroso. Então, as nossas ações não intencionadas, as nossas ações automáticas sempre vão inclinar para esse lado. Então, vamos começar por essa parte. Por que você acha que você procrastina? Vamos começar a dar alguns outros exemplos aqui também, mas vai se imaginando aí, tipo, interessante, né? Naquele contexto eu faço mais, naquele menos. A gente precisa puxar esse gancho e a gente vai levantar algumas hipóteses daqui do porquê procrastinamos. Vamos supor a faculdade. Eu sei que a faculdade vai me trazer um retorno, que me formar vai ser bom, que, enfim, vou ter acesso a várias coisas que também são boas. E aí você pode estar me escutando e falando, então por que eu procrastino isso se isso também é bom? Mas às vezes o que está concorrendo é algo muito a curto prazo. E aí a gente está ali sobre controle do curto prazo e aí a gente não consegue desempenhar aquilo que é a longo prazo. Então tá tão longe, tá tão distante para que eu me forme ou para que eu receba a nota boa e tudo mais, que eu fico aqui só sobre controle do curto prazo e acabo procrastinando, recorrendo a algo mais prazeroso. Então eu não faço aquela aula que é mais densa, que eu tô com dificuldade, para ter acesso a algo mais prazeroso ali, o programa de TV, o gatinho, né? Então essa é uma das hipóteses. Outras hipóteses pode ser
o excesso de confiança. Como assim? Aí vocês vão falar, não, eu não procrastino, talvez eu seja até inseguro, tal. Mas vamos lá, vamos com calma, estejam abertos para ouvir. Vou dar um exemplo meu aí, me abrindo um pouquinho. Eu, durante muito tempo na escola, eu sempre fui uma boa aluna, mas eu sempre fui aquela aluna que deixava pra fazer o trabalho de última hora, sabe? Tipo, tive 15 dias pra fazer, mas eu fazia no último dia. E tem uma atividade pra entregar. Às vezes entregava, fazia um pouco antes da aula ali no intervalo. E eis que eu conseguia sempre ganhar a nota boa. Sempre consegui ser uma boa aluna, mesmo agindo dessa forma. Isso me deu um excesso de confiança nesse ponto, nesse aspecto da minha vida, de pode deixar pra última hora que eu consigo. Então, às vezes... Você consegue, você é boa, relaxa, vai tomar um sorvete. Total. E aí eu ficava ali muito mais ligada nas coisas de curto prazo, que era prazeroso no momento, e também porque tinha um excesso de confiança ali, de que eu entregar de última hora, eu conseguia fazer e ir bem também. Então, esse também pode ser um dos motivos que levam as pessoas a procrastinar. Sim, aí puxando pro outro polo, que também pode acontecer... É uma questão com insegurança, aí é totalmente o outro lado da moeda, né? E também pode ser uma evitação de algo, como por exemplo de uma frustração. Pegando ainda esse exemplo aí educacional, vamos supor que eu tô ali na fase de vestibular, tô prestando, tô querendo entrar numa universidade, só que todas as vezes que eu tenho que estudar pra prova, pra prestar ali o vestibular, eu não quero, eu prefiro fazer outras coisas. Talvez porque eu quero evitar a possibilidade de me frustrar em não passar no vestibular. Vamos supor que eu tenho que fazer um projeto do meu trabalho e toda vez que eu tenho que sentar para fazer esse projeto, eu não consigo fazer. Eu me distraio com outras coisas, eu fico paralisada. E na verdade isso pode estar acontecendo porque eu estou ali com vários pensamentos, com vários sentimentos de nossa, e se eu entregar esse projeto e meu chefe não gostar? E se tiver um projeto que seja melhor do que o meu? Se eu não for tão bom assim? E aí, esse medo, essa evitação do que pode vir a acontecer depois, como, por exemplo, uma reprovação, uma crítica, façam com que eu não faça. Porque não fazendo, eu não corro o risco de ter uma retaliação, de ser desaprovado dentro de alguma coisa que eu coloquei uma expectativa. Às vezes você tá super se esquivando de várias coisas ali que são potenciais coisas ruins. Antes dessas coisas chegarem, você já tá se esquivando ali. E aí pode levar a essa procrastinação, né? Sem nem ter a certeza de que vai ser algo ruim, né, cara? Porque da mesma forma que você pode entregar o projeto e não ser, né, aquilo que esperavam, porque X... Pode ser que o projeto seja sim aquilo que esperava e você consiga se sentir orgulhoso de si mesmo, se consiga se sentir realizado. Mas você não vai saber se você estiver imobilizado por essa evitação de algo que você teme que aconteça. Isso se agrava quando tem alguma generalização de alguma experiência que já aconteceu. Então, você já passou por uma experiência que não foi tão legal, que alguém criticou. Então, você foi lá pra entregar seu TCC e a pessoa pegou e falou, nossa, tem um monte de coisa pra você consertar. Aí você já ficou, nossa, nem vou entregar a próxima parte, porque vai que tem um monte de coisa pra consertar de novo. Então, você já começa a se esquivar, principalmente quando já tem uma vivência prévia com isso, né? Então, a gente precisa conseguir separar as situações, separar também os contextos, voltando aí o primeiro tópico que a gente falou, essa questão do contexto é tão importante porque muitas vezes acontece isso. Algumas experiências da nossa vida, a gente começa a generalizar. Então, se eu já passei por essa crítica antes, para nem correr o risco de passar, eu me esquivo e não faço a atividade. E aí, entrando também nesse ponto da generalização, muitas vezes acontece com a história de vida da pessoa. Se a pessoa foi acostumada com alguém sempre brigando, então, eu só arrumo a minha cama quando a minha mãe briga comigo, eu só faço atividade da escola quando eu tô para reprovar. E aí vai crescendo um adulto que entra no trabalho, só faz quando tá sob pressão. Então, começa a procrastinar também porque aprendeu essa dinâmica. Então, eu só sei funcionar quando é me esquivando de alguma punição. Então, quando é pra conseguir alguma coisa boa, pra fazer aquele curso que eu vou me sentir orgulhoso depois, então eu fico muito desconectado, porque eu nem viso aquilo que é bom em fazer aquela atividade. Eu tô sempre só me esquivando do que é ruim. Então, aí sob pressão essas pessoas agem. Pessoas que têm essa dinâmica de terem acostumado com alguém brigando. E aí o outro polo também pode acontecer, de a pessoa ter acostumado sempre com alguém brigando, que mesmo sob pressão já não faz mais nem efeito. E aí pior, procrastina, porque já sabe que vai levar bronca mesmo, então eu vou procrastinar mesmo porque eu já sei que eu não vou bem. Então,
continua nessa dinâmica. Então, tudo tá atrelado com esse contexto, com essa história. A gente precisa entender sempre quando tá acontecendo, onde tá acontecendo, por que tá acontecendo. Que aí entra naquele modelinho, né? Quando que aconteceu, o que eu pensei, o que eu estava sentindo. Que aí eu começo a olhar de todos esses exemplos que nós damos aqui, em qual que eu costumo me encaixar melhor. Então, geralmente, quando eu adio uma tarefa, eu tô confiante? Eu tô inseguro? Eu tô temendo algo? Eu tô já esperando a bronca, falando, eu fazendo de certo ou errado, vão me criticar de qualquer forma, então é melhor nem fazer. O que esses dados podem dar pra você entender o que tá acontecendo? Porque ninguém procrastina por procrastinar. A gente procrastina dentro desses contextos, dessas situações, né? E muitas das vezes a gente não sabe o motivo, a gente não percebe o que tá causando aquele comportamento, né? Então o autoconhecimento entra aí, como sempre, como um artifício bem importante, porque olha quantas coisas que pode estar acontecendo. Pode ser da sua história de vida e pode ser do momento presente. Ou dos dois, um somado com o outro aparecendo ali também. Então, começa a olhar um pouco mais para essas situações, né? E até do momento futuro, né? Porque se você tá desempenhando uma atividade que não tá nada conectada com algo que vai ser construtivo pra você, você tá fazendo, sei lá, uma faculdade, um curso que não tem nada a ver com aquilo que você quer, que você almeja, vai tornar aquela tarefa muito mais difícil, muito mais árdua, porque tá desconectado com tudo que você valoriza. Perfeita colocação, cara. Já vi muitas situações assim de, sei lá, tô numa graduação ou num emprego. E, nossa, é um sacrifício fazer as coisas que tem que ser feitas, né? E mais pra frente vocês vão ver aqui algumas dicas que uma grande ferramenta para lidar com procrastinação é a conexão com valores. Mas quando eu tô me dispondo a uma tarefa que é totalmente desalinhada, que não vai me trazer algo nem a longo prazo que pareça ser importante pra mim, por que eu vou insistir naquela tarefa? E às vezes a gente fica ali, roendo o osso, insistindo naquele caminho de que eu tenho que conseguir, eu tenho que dar conta. E aí vamos supor que, sei lá, o sonho da tua vida era ser jornalista. Aí você tá numa faculdade de matemática, de advocacia. E não tem sentido nenhum. Cada conteúdo que você tem que sentar pra estudar não conecta. Você fica se imaginando se formando naquela profissão e, putz, é tudo que você não quer. É claro que você vai adiar. É claro que você vai evitar. Inclusive porque se formar significa algo, significa que, ok, agora você é uma advogada. Talvez tudo o que você não queria ser. E aí? Então é importante olhar para todos esses tópicos aí também. E pensando aí no momento que você começa a procrastinar, é necessário a gente ficar com o radar um pouquinho ligado. Porque às vezes a gente começa a procrastinar e as pessoas percebem no momento que já bate a culpa. E aí a gente fala um pouquinho sobre as consequências que tem a gente ficar procrastinando, né? Porque no momento que bate a culpa, putz, não fiz aquilo, porque já tá atrasado, porque eu tinha que dar conta de X, Y, mais coisas. No momento que eu já tô frustrado, que eu não tô orgulhoso de mim, é aquele momento que eu percebo que eu procrastinei. Então a gente tem que começar a rastrear o que eu faço quando eu procrastino. Então todas as vezes que eu procrastino, geralmente eu tô nas redes sociais. Então, passei um tempinho ali a mais no Reels do Instagram, ou no Twitter, ou enfim. Então ali já é um gatilho pra me perceber, será que eu tô procrastinando alguma coisa? A gente precisa ter um radarzinho de quais são os hábitos, os padrõezinhos que a gente tem ali quando tá procrastinando. Inclusive, compulsão alimentar pode vir de uma esquiva, pode vir de uma procrastinação, hábito de compras excessivo pode vir de uma procrastinação. Então a gente precisa ficar bem ligado nesses comportamentos que pode estar sendo um tipo de procrastinação aí, né? Até porque, novamente, o nosso organismo ele é muito movido pela busca do prazer, né? E se é tão aversivo eu ficar me culpando, ficar chateada, frustrada porque eu não tô conseguindo ver meus projetos andando, sinto minha vida imobilizada, tô muito frustrada, eu ficar horas ali no celular vendo a vida dos outros, vai ser prazeroso no nível de distraimento, mas também vai ser penoso no sentido de comparação. De eu começar a achar que, nossa, a vida de todo mundo anda, fulano de tal tá tocando projeto, tá fazendo isso e aquilo, e eu tô aqui parada. Esse ponto que a Ká colocou aí do alimentar também é muito importante, porque comida é uma fonte muito rápida de acesso de prazer, né? Então, se eu tô totalmente frustrada, chateada, e eu vou e como alguma coisa pra me aliviar desse sentimento, eu acesso ali um prazer. Então, cada vez mais eu posso criando esse hábito de buscar esse artifício como um recurso, né? E é muito importante um ponto que
todo mundo tem hábitos, sejam bons ou ruins, nós temos coisas que nós fazemos automático, que isso significa ter um hábito. Então, às vezes, criar novos hábitos que sejam alinhados com valores é um movimento muito intencional, vai ter um custo. Só que eles também sempre vão surgir no lugar de um hábito nocivo que você pode estar tendo. E esse hábito nocivo, ele já acontece automaticamente. Só que você primeiro precisa identificar quais são eles, né? Então, mais do que, eu procrastino por quê? Quando? Fazendo o quê? Total, e tudo isso que você falou é um pouquinho dos malefícios em procrastinar, né? A culpa, a vergonha dos outros depois começar a se comparar, não admitir para as pessoas em que ponto da minha vida eu tô, se sentir numa bola de neve, numa inércia, até mesmo aquele hábito de excesso de confiança, de acabar deixando tudo para a última hora, poder se enrolar, poder ficar muito estressado. Tem um custo de estresse também, né? Sim. A gente fica nervoso ali porque você aprende a operar no modo fuga, no modo desespero, no modo vamos dar conta. E isso eleva vários hormônios no seu corpo, tem descargas muito fortes de adrenalina no seu corpo, que pode gerar ansiedade, burnout, né? Que são transtornos mentais aí bem comuns hoje em dia, né? E sem contar as nossas relações, né? Porque uma pessoa altamente estressada o tempo inteiro, ali, agindo apenas para dar conta de tudo, começa a não priorizar o que poderia ser prioridade até, né? Então, você começa a querer dar conta de absolutamente tudo, tá? Mas nesse tudo, o que é prioridade? Porque alguns pratos poderão cair, mas quais são os pratos que vão cair? A gente precisa ter muito essa consciência também, né? E se a gente quer dar conta de tudo, todos esses malefícios da procrastinação que a gente falou vai poder acontecer e tá impactando sua vida e você nem sequer percebendo. Porque, veja, procrastinar a curto prazo é um fenômeno de prazer. Mas a longo prazo ele pode trazer todos esses malefícios que a gente falou. Uhum. E dentro desse tópico de relação também, Ká, quando procrastinar se torna um hábito, eu posso começar a procrastinar coisas dentro da própria relação também, né? Então, tem aquela conversa mais difícil que eu tenho que ter, só que eu tenho esse hábito de fugir de tudo que é incômodo, de tudo que é mais aversivo pra mim. Aí eu prefiro ficar ali falando com o meu parceiro ou com a minha parceira sobre a previsão do tempo, sobre o que tá passando no jornal, sendo que eu tô super chateada com alguma questão. Mas eu procrastino pra evitar um desconforto, eu procrastino pra evitar uma conversa difícil. E dentro disso de relacionamento, é importante a gente perceber que às vezes é um padrão ali no relacionamento, porque já é um padrão seu na vida, né? Então, se tudo você se desconecta do que é difícil, você não sustenta o desconforto de lidar com situações difíceis, com lidar com se frustrar. Então, às vezes eu não tô indo bem numa matéria da faculdade, eu preciso ter uma conversa difícil no meu relacionamento. Se você nunca sustenta esse desconforto, vai virando essa bola de neve gigantesca. E aí você vê sua vida inteira paralisada. Isso vai tendo um impacto de grande escala, né, Ká? Porque, assim, tinha os meus sonhos, os meus projetos, a pessoa que quero ser. Mas aí, por todos esses padrões, por essa dificuldade de enfrentar desconfortos, ou às vezes porque eu tenho medo de me frustrar, de nada dar certo, eu vou deixando tudo pra depois. Então, aquele curso que eu quero iniciar, eu não inicio. Aquela graduação que era a graduação que eu queria fazer, eu não concluo, eu não faço. Aquele relacionamento que podia ser consertado, que podia ser ajustado, acaba se desfazendo porque as coisas não são resolvidas. E que vida que eu vou tendo? É uma vida sempre ali em evitação. É uma vida sempre distanciada de valores, distanciada do que é importante, que aí pode vir também questões como a depressão. Porque eu tô tão distanciada, eu me sinto tão pouco realizada ou realizado, que minha vida vai perdendo sentido e cada vez mais eu vou me sentindo imobilizado. Porque eu achei bem legal a fala que você teve de uma bola de neve. Porque aquela coisa vai ficando tão grande. E às vezes começou pequeno. Às vezes começou com adiamento de uma tarefinha. E aquilo vai virando uma bola de neve tão grande que ela passa por cima de você e te atropela. E você fica ali só sob controle de emoções de frustração, de culpa, de comparação, de insatisfação. Isso tem um custo muito, muito significativo. A pessoa começa a viver só pelo ufa, né? Ufa, pelo menos eu me livrei, pelo menos eu não precisei fazer isso, pelo menos eu não me frustrei ali, e aí deixa de viver pelo uau, que legal que é fazer isso, que mágico que é ter isso, olha que legal que é receber um 10 no meu trabalho. E a gente vai perdendo as coisas que são boas pra ficar só na evitação. Né? Tem todo aquele cenário que a gente falou da pessoa às vezes estar sob pressão e só funcionar sob pressão, ou ter acostumado a estar sob pressão e aí por isso que não funciona mais,
ou porque tá fazendo algo mais prazeroso, ou porque tá evitando o aversivo, alguma coisa ali que é ruim lá na frente. Mas de todos esses contextos, a gente sempre precisa olhar o que é que a gente está visando. Porque às vezes a gente vai estar querendo se formar na faculdade porque isso é muito importante para mim. Mas isso está tão distante que eu não consigo ficar sob controle desse ponto. Então, não só evitar porque aquilo é aversivo, mas às vezes é porque está muito longe da gente. Ter muitos passos para alcançar, né? Uma estrada longa com muitos custos. Essa questão de estar conectado com valores, com aquilo que é importante pra gente. Às vezes, dar prioridade para as coisas que não são prioridades também é um modo de procrastinar. Então, sei lá, tenho um curso para terminar, mas eu vou limpar a casa, eu vou fazer não sei o quê, eu vou fazer outra coisa. Por quê? Porque é um jeito que eu tô procrastinando aquilo que de fato é minha prioridade. Mas por quê? Por que tá difícil bancar essa minha prioridade? A gente sempre tem que se perguntar disso. E dar prioridade àquilo que de fato é prioridade. Essa já é uma dica aí de como diminuir a procrastinação. E cá, entrando nesse tópico, então, do como diminuir a procrastinação, acho que a premissa básica, a principal que tem que ter é essa conexão com valores. Seguido disso, a parte da prioridade é muito importante porque tem uma outra pauta que surge aí, que é a procrastinação versus a produtividade ou a autocobrança em excesso, né? Porque às vezes você tem que também pensar se você realmente tá procrastinando ou se você tá querendo ser a Mulher Maravilha, o super-homem que dá conta de tudo o tempo inteiro. Até pra monitorar que tem dias que você não vai conseguir segurar todos os pratos. Tem momentos da vida que você não vai conseguir ser perfeito, ser exemplar em tudo que você faz. E por isso é importante a prioridade. Porque eu vou ter que intencionalmente escolher aonde eu vou colocar a minha energia. Até porque onde tudo é uma prioridade, nada é uma prioridade, né? Então se eu tô, como a Ká falou, eu tenho que fazer uma prova, eu tenho que estudar para um concurso, mas eu também tenho que dar conta de limpar as coisas aqui da minha casa, e eu também tenho que arrumar o meu guarda-roupa. O que é mais importante agora, nesse momento? É eu conseguir estudar para o concurso ou eu dobrar as minhas roupas? E às vezes eu acho que eu tô produtiva, tá dando certo aqui, ó, minha casa tá um brinco. Só que isso não era uma prioridade, porque isso não é, neste momento, o que te aproxima dos seus valores. Então, talvez um lado vai precisar ser negligenciado para outro ser priorizado. E você precisa também ter esse acompanhamento de que você tá sim fazendo o que é prioridade, que você tá sim fazendo esse lado aqui da moeda. Senão a gente entra também numa cobrança, né, de que às vezes nós fizemos várias coisas, deu conta de um monte de coisa, mas tá, putz, aquilo eu não consegui fazer, eu sou um procrastinador. Será que é esse o caso? E tomar cuidado com esses rótulos, né? Eu sou procrastinador, mas pera, qual tarefa que eu tô procrastinando? Por que eu tô procrastinando essa tarefa? E entra aí uma questão que a gente tenta sempre ter um equilíbrio, mas o equilíbrio ele tá muito mais ligado com escolhas e lidar com a consequência dessas escolhas, porque quando eu escolher estudar para o concurso, que vai me trazer um benefício a longo prazo, que é difícil, que é um pouquinho mais desgastante, eu vou ter que sustentar o desconforto de ver minhas roupas sem dobrar, eu vou ter que sustentar o desconforto de talvez não ter essa recompensa tão a curto prazo. Então, vou ter que lidar com algumas consequências ali. Então, a gente sempre precisa pensar qual é a minha escolha, qual que é a minha prioridade, na verdade, depois qual que é a minha escolha dentro dessas prioridades, e aí, olhando para isso, qual consequência eu tô disposta a lidar? É sempre essa máxima dessa pergunta. E esse ponto que você levantou do aceitar o desconforto, ele também é importante dentro de uma outra premissa, que é motivação não ser algo que vem de dentro, né? E às vezes eu vou ter que bancar o desconforto do desgaste mesmo de fazer uma tarefa, do custo que tem, sei lá, levantar da minha cama e ir pra academia, porque aquilo me aproxima de algo que eu quero pra mim. Ficar deitado é mais confortável? Ficar vendo TV? É mais gostoso? Talvez seja. Mas eu vou aceitar esses sentimentos dessa preguicinha. E eu falo assim, não vou ficar aqui fazendo isso. Porque ir pra academia, ir pra fazer aquele projeto, ele me conecta mais com aquilo que é importante pra mim. Então, eu acolho esses desconfortos, acolho essa preguicinha e vou pra ação. Porque aí sim você vai se sentir motivado pelos resultados que você colhe. Motivação vem da ação. Sim, total. A gente sempre fala isso, né? Mas motivação não vem de dentro. Motivação ela é resultado daquilo que você faz. Então, conforme você faz, você se orgulha, você vê o resultado. E aí, que aquilo vem de, não, vou fazer. Porque depois eu tenho aquele sentimento, eu tenho aquilo outro que é legal também. E aí que vem essa sensação de querer continuar fazendo.
Para além disso, é importante, a gente citou aí um pouquinho mais para trás, falando sobre trocar um hábito que não é bom por um hábito que vai ser mais benéfico aí na sua vida. Quando a gente começa a rastrear hábitos, a gente começa a entender onde que eu tô colocando, por que que eu tô colocando. Então, uma das primeiras coisas para você diminuir a sua procrastinação é rastreie seus hábitos. Quais hábitos você quer fazer? Você quer ter daqui pra frente? É igual estender a toalha depois de tomar banho. É um hábito quase que automático, de quase a maioria das pessoas. Então, se você quer tornar um hábito tão automático quanto esse da toalha, a gente precisa rastrear, precisa começar a controlar que dia que eu consegui fazer, como que eu tava nesse dia, e também fazer um rastreio de dificuldades. O dia que eu não consegui fazer, o que aconteceu? Qual foi o contexto ali? Então, rastrear hábitos e rastrear dificuldades. E aí, com isso, a gente pode também conter as coisas que estão à nossa volta. Então, por exemplo, se eu sei que eu sempre procrastino mais quando eu tô na cama, eu começo a controlar essa situação. Então, não mais eu vou tentar estudar na cama. Eu tento ir pra mesa, tento ir pra algum outro lugar ali pra tentar conter. Montar um ambiente que seja favorável, né? Que vai contribuir pra realização e não para distração. Exatamente, exatamente. E aí, um tópico importante dentro desse conter os estímulos, escolher o lugar certo para fazer cada coisa, tem um exemplo muito comum do home office, que quando as pessoas entraram em home office, começaram a trabalhar da cama. E aí muitas pessoas começaram a reclamar também de não estar conseguindo dormir bem. Aí você pensa, a pessoa tá trabalhando no lugar onde ela dorme. Aí na hora que ela vai dormir, ela tá pensando no que ela tem pra fazer do trabalho. Na hora que ela tá trabalhando, ela tá pensando no que ela quer dormir. Será que o contexto... O cérebro fica confuso, né? Tipo, esse lugar é de fazer o quê? Afinal, a gente tem que dormir ou tem que produzir? Exatamente. Então, você não tá arrumando o contexto exato para que as coisas aconteçam. Então, conter esses estímulos, saber onde fazer cada coisa pode ajudar para que você procrastine menos. Além disso, é legal você dividir as tarefas. Então, eu tenho uma tarefa muito grande para fazer. Nossa, olha, só de olhar me dá preguiça. Eu já quero fazer outra coisa porque, nossa, é muito grande, eu vou demorar muito fazendo aquilo. Então, a gente pode dividir essa tarefa em partes. E aí tem o método Pomodoro. Pomodoro. Não sei. Enfim, vocês decidam. Mas esse método, ele se baseia em... Você faz uma atividade de 25 minutos. E aí depois você pausa durante 5 minutos. E aí você faz por mais 25 minutos com atenção plena. Então, você tira alguns estímulos, por exemplo, celular, outras coisas que vão te causar distração e você foca ali. Então, 25 minutos fazendo, 5 com pausa. 25 fazendo, 5 com pausa. E aí você termina isso pausando 25 minutos, que é onde você se dá ali meio que uma recompensa por ter conseguido fazer. Então, focando esses 25 minutos, a gente consegue focar mais na atividade que precisa ser feita e respeitar também os seus momentos de pausa, os seus momentos para distração, para até mesmo para equilibrar e a tarefa não ficar tão densa, tão chata de se fazer, né? Ajuda até na concentração também, né? Tanto a contenção de estímulos quanto essa questão das pausas, do Pomodoro. E aí vem um outro ponto que eu acho legal de colocar, Ká, que você até falou um pouco antes, que às vezes algumas tarefas são adiadas porque até aquilo me trazer um benefício, vai demorar um caminho aí, vai ter um custo. E aí você pode intencionalmente programar esses hábitos que você quer mudar, programar esses novos hábitos mais saudáveis e alinhados com os seus valores. E conforme você fazer o monitoramento e ver que você está alcançando por X tempo, você se premiar, você se mimar com algo que seja legal de ser feito. E aí você pode programar coisas básicas, como por exemplo, eu quero muito ir naquele show, naquele restaurante, comprar aquela blusinha. Então eu vou me dar aquele presente, vou me dar aquele mimo quando eu conseguir fazer essa tarefa por X período de tempo. E aí você vai conseguindo ter ali um combinadinho com você de você acessar esse prazer, acessar essa coisa que é legal, mas no curto prazo. Então, quando eu cumprir a tarefa por X período de tempo, aí eu me dou esse presente, eu me dou esse luxinho. E você vai fazendo esses combinados, mas claro que também sempre conectado ali com os seus valores, coisas que também não vão na contramão da tua meta, né? Vamos supor que o seu hábito novo é, sei lá, comer saudável. Aí você tá lá, tudo bonitinho, consegui comer saudável por X período de tempo, agora eu vou comer um mega industrializado aqui. Então tem que ser coisas que façam sentido, né? E conectando com os valores também a longo prazo, de quando for
difícil, for custoso fazer alguma tarefa, você se conectar com a importância daquilo pra você. Que às vezes estudar para uma prova agora tem um custo, mas quando eu conseguir fazer a leitura de X textos, eu vou me dar esse presentinho, mas também me lembrar que se eu conseguir estudar todos esses textos, isso vai me aproximar dessa formação, que vai me aproximar de uma realização pessoal, vai me realizar dentro de uma coisa que é importante pra mim a longo prazo também. E essa questão de se dar um presentinho, a gente só não pode dar uma roubadinha aí, né? De tipo, eu vou comprar porque com certeza eu vou conseguir. E aí a gente pega e procrastina e já se deu o presentinho. Então, é um compromisso exatamente, mesmo, né? Sejam compromissados com vocês, com aquilo que vocês querem. Então, poxa, se eu quero tanto isso, eu realmente só vou me dar se eu conseguir fazer tal atividade que eu tô procrastinando, que é importante pra mim, que vai me agregar lá na frente, e por enquanto tá difícil de eu fazer. Então, é assim, seu compromisso com você, hein? Olha lá. Não vale mentir pra si mesmo. Exatamente. Mas pra te ajudar, nesse episódio do Violeta Podcast, a gente, pra quem compartilhar aí esse episódio, já vou falando, que vai ter um Habit Tracker. O que é isso? Que é um rastreador de hábitos e rastreador de dificuldades pra te ajudar. Só aí resumindo o que a gente falou. Para você diminuir sua procrastinação, você precisa rastrear seus hábitos, dificuldades, se conectar com valores, se conter os estímulos que estão te divergindo aí da sua tarefa, dividir as tarefas em partes, colocar as recompensas no curto e no longo prazo também, priorizar aquilo que deve ser priorizado, bancar o desconforto, não depender da motivação. Tudo isso são dicas para você procrastinar menos. Mas o Habit Tracker é esse rastreador que a gente falou e pode te ajudar. Então compartilha esse episódio que a gente... E marca a gente. Marca a gente. Pra gente ver e te enviar. Que a gente vai te enviar bonitinho esse material. E vamos para as recomendações? Eu tenho uma recomendação para vocês de um episódio do podcast Naruhodô, que é Medo e Procrastinação, onde ele situa um pouco a questão empresarial ali um pouco, por que as pessoas procrastinam, como que o medo funciona em algumas instituições, porque tem tantas instituições que ali agem sempre colocando medo no funcionário para que isso funcione. Então é um episódio muito legal e acho que vocês vão gostar. E por aí, Nina, tem alguma recomendação? Eu queria recomendar o livro O Poder do Hábito, que ele vai aprofundar nessa parte que nós falamos aqui, que procrastinação pode ser um hábito e que todo mundo tem hábitos. E ele ajuda você a construir com mais intencionalidades hábitos que sejam importantes para você e dá alguns exercícios bem práticos, de mão na massa, assim, de você realmente olhar para a forma que você se comporta automaticamente e construir formas mais intencionais de hábitos mais saudáveis, de hábitos mais alinhados. Recomendação bem legal aí pra pôr as coisas em prática. Muito bom. Tá anotado aqui também. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Siga a gente lá no Instagram. O meu é @psicóloga_Karina_Lima. O meu é @psicologiarievilo. Curta esse vídeo, compartilhe, se inscreve no canal, ajuda a gente. Manda pra todo mundo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Até mais. Tchau.